Orando com o santo do dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, conhecida na história geográfica como uma mulher forte. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, foi ao longo dos séculos o tipo de mãe cristã, a mãe forte, que por suas resistências, suas lágrimas e orações, conseguiu a conversão de um dos maiores pensadores e santos da Igreja e da humanidade. O próprio Santo Agostinho diz de sua mãe que pela carne concebeu seu filho para a vida temporal, mas pela fé e o coração o fez nascer para a vida eterna. Santa Mônica nasceu em Tagaste, norte da África, hoje é a atual Tunísia, por volta de 332, de família cristã. Tendo chegado à idade própria para o casamento, foi dada pelos pais por esposa a um cidadão de Tagaste de nome Patrício, jovem pagão, mas muito rude. O caráter indômito do marido foi para Mônica fonte de sofrimento e de provações mais duras. Mônica sofreu tudo com a maior paciência e mansidão, encontrando consolação nas orações que fervorosas elevava ao céu pela conversão do esposo. Deus recompensou esta dedicação a estas orações, podendo ela ver a conversão sincera do marido que recebeu o batismo. De fato, Santa Mônica ela é a santa própria para interceder pelos casamentos complicados, pelos problemas com filhos e assim por diante. Porque é mais do que uma mãe, uma mulher forte, uma cristã. E ela lutou durante toda a sua vida, primeiro pela conversão do marido e depois pela conversão do filho. Do seu matrimônio, Mônica teve 2 filhos, Agostinho e Navígio, e uma filha, Perpétua, que se tornou religiosa. O filho mais velho, Agostinho, foi sua grande preocupação, fonte de amarguras, motivo de lágrimas amargas. Embora não lhe deixasse faltar bons conselhos e o educasse nos princípios da religião cristã, a vivacidade, a inconstância, o espírito de insubordinação de Agostinho induziram a mãe Mônica a protelar-lhe o batismo, com receio que ficasse uma graça profanada. De fato, Agostinho, morto o pai, aos 17 anos, afastou-se de casa por motivos de estudo, tomando o caminho dos vícios. O coração de Mônica sofreu terrivelmente com as notícias dos desmandos do filho, redobrou suas orações e certo dia, pedindo conselho e consolação junto a Santo Ambrósio, bispo de Milão, este a animou dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. De fato, essas lágrimas que brotam do coração da mãe aflita, como diz o próprio filho, são como lágrimas de sangue, gotas de sangue. Agostinho tornou-se um professor brilhante de retórica em Cartago, mas espírito irrequieto
se afiliou à seita herética dos maniqueus, procurando fugir das instâncias da mãe aflita. Às escondidas toma um navio rumando para Roma, e de Roma para Milão, onde consegue o honroso cargo de professor oficial de retórica. Mônica descobre que Agostinho a enganou e fugiu. E naquele porto de Cartago ela chorou, mas não desistia nunca. Tomou o próximo navio e rumou para Roma e depois Milão até encontrar o filho. E ali começou a última etapa da sua vida maravilhosa, cheia de encantos, não sem muito sofrimento. E Mônica, em seu afeto de mãe e mãe cristã, que deseja a todo custo recuperar o filho, ela então viaja da África para a Itália à procura desse filho e o encontra. De fato, em Milão, Agostinho, inicialmente por curiosidade retórica, depois por interesse espiritual, tinha se tornado frequentador dos magníficos sermões de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi um dos grandes oradores da história. Seus sermões, a riqueza das imagens, era algo que encantava Agostinho. Mas mal sabia ele que, enquanto ele se deleitava com a beleza da retórica de Ambrósio, a palavra de Deus operava no coração dele e foi penetrando pouco a pouco, como uma chuva mansa e suave penetra no solo, sem fazer alarde. E foi assim que o coração de Agostinho foi sendo preparado para a conversão. E justamente aí em Milão se deu a sua conversão. Ele recebeu o batismo, a famosa pia batismal da Catedral de Milão, junto com seu filho Adeodato e o amigo inseparável Alípio. Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mãe e filho decidiram voltar para a terra natal, a África, mas chegando ao porto de Óstia, perto de Roma, Mônica adoeceu e veio a falecer. Agostinho imortalizou esses últimos momentos escrevendo uma página maravilhosa que nós a temos como êxtase de Óstia. Vou pegar aqui para vocês um pouco da citação. Ao final dessa conversa, mãe e filho, eles decidiram voltar para a África. Estando mãe e filho sozinhos, conversavam apoiados a uma janela cuja vista dava para o jardim interior da casa onde se hospedavam, decorrendo sobre as mais altas cogitações, buscando a verdade eterna dos santos que nenhum olho humano viu, ou ouvido humano ouviu, ou nunca penetrou o coração do homem. Neste colóquio intensamente sobrenatural, entraram os dois, que extraordinário, em êxtase. Ao final dessa conversa, Santa Mônica disse as seguintes palavras que Santo Agostinho eternizou em suas confissões: Meu filho, quanto a mim, já nenhuma coisa me dá gosto nesta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem porque ainda cá estejam esvanecidas já as esperanças deste mundo. Por um só motivo, desejava prolongar um pouco mais a vida.
ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundantemente, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui? Era a despedida deste mundo, daquela extremosa mãe. 5 dias depois, acometeu-a uma febre que a levaria à morte. Totalmente desapegada de tudo e feliz por ver sua família inteira dentro da igreja que tanto amava, Santa Mônica expressou assim seu último desejo a seus filhos: enterrai este corpo em qualquer parte e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembrei de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais. E a cabo de 9 dias partiu para a eternidade, aos 55 anos de idade. Santo Agostinho conteve suas lágrimas durante os funerais, mas não as controlou depois que tudo havia passado. Chorou copiosamente por aquela que havia chorado por ele a vida inteira. Modelo de esposa e mãe cristã, proclamada pela Igreja padroeira das mulheres casadas, Santa Mônica, ao longo dos séculos, tem ajudado na conversão das famílias de milhares de mães e esposos que se encomendaram a ela. Fica para nós um modelo de mãe que soube estar junto do seu filho a cada momento, nunca deixando de pedir a Deus por ele. De seus sofrimentos e suas lágrimas dependeu a salvação do grande doutor da Igreja. Este deixou para os séculos futuros as seguintes palavras de gratidão e reconhecimento à sua tão querida mãe: pela carne me concebeu a vida temporal, e pelo coração me fez nascer para a vida eterna. Vamos orar com Santa Mônica. De fato, uma grande mulher, uma grande mãe acima de tudo. Ela que soube salvar um casamento perdido e converteu um homem que era pagão, bruto, rude, infiel, que lhe causou tanto sofrimento. E ela, de família nobre, tão educada como foi. E então, nesse sentido, ela dá um grande exemplo para nós hoje. Nesse sentido, ela dá um grande exemplo para nós hoje que vemos tantas famílias se despedaçarem. Então, oremos com Santa Mônica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sob o peso do meu fardo corpóreo, volto-me a ti, querida Santa Mônica, e peço tua ajuda e intercessão. Do teu lugar no céu, imploro que olhes por tantos filhos que se perdem na fé e em tudo o que as mães tentam ensinar. Ajuda as mães de hoje a terem a perseverança, a paciência, a persistência na oração que tu tivestes, sem nunca desistir, sem te deixar vencer pelos desatinos, pelas ingratidões de Agostinho, que fugiu de ti, mas sem se deixar vencer jamais, se colocaste sempre atrás dele, rezando, chorando e rezando, como dizia Santo Ambrósio, chorando e rezando. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. É a ti, Santa Mônica,
que pedimos a tua intercessão. Intercede pelas mães de hoje, para que elas possam perseverar também na oração e não desistir de orar pela conversão dos seus filhos. Durante 30 anos, perseverante tu perseguiste o teu filho rebelde com amor, afeição, perdão, conselho e orações que clamavam ao céu. Intercede por todas as mães nesse dia, para que aprendam a conduzir os seus filhos a Deus e a Santa Igreja. Ensina todas as mães a permanecerem sempre perto de seus filhos e filhas, inclusive dos filhos e filhas pródigos que se desviaram pelo caminho. Amém, amém. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Mônica, uma mulher forte. Deus te abençoe, sobretudo você, mãe, e sempre invoque Santa Mônica, não só você que tem problema com seus filhos, mas também com o marido. Casamentos difíceis, invoquem Santa Mônica. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, divulgue o nosso canal. Deus te abençoe. Meu abraço e até o próximo.